torna inaptos para a oração particular, não combina a gente orar aqui agora, não combina, então não façam isso que vocês vão fazer, porque não combina. Né? Todo o divertimento que vos torna inaptos para a oração particular, para a devoção no altar da oração, ou para tomar parte nas reuniões de oração, não é seguro, mas perigoso. Então, nesse livro aqui de Mensagens aos Jovens, na página 379, diz assim: o jogo de cartas deve ser proibido. Claro, né? Assim, bem taxativo. Para mim, quando eu leio essas coisas escritas no Espírito de Profecia, e eu creio que Deus iluminou Ellen White quando escreveu, Deus não explicou muitas vezes para ela o porquê. Deus simplesmente diz, é proibido. Deus não dá as explicações. Como a questão de carne de porco na Bíblia, Deus diz, não toque, não coma. Deus não explicou nada científico para você. Logicamente hoje a ciência explica, né? O porquê do não comer a carne do porco. A ciência explica quais são as implicações. Mas quando Deus disse não come, pronto. Muitas vezes ele não dá explicação. Aqui da mesma forma diz, o jogo de cartas deve ser proibido. São perigosas as companhias e as tendências. Não há nessas distrações coisa alguma que beneficie a alma ou o corpo. Então, será por que não pode? Por que Deus proíbe? Então, pesquisando um pouco, esse livro aqui tem um livro sobre simbolismos. Há pessoas que não dão a mínima para simbolismos. Eles não tem nada a ver. Pois simbolismos tem tudo a ver. Deus trabalha através de símbolos e Satanás trabalha também através de símbolos. O que é um símbolo, né? Aqui na primeira página desse livro diz assim: símbolo é alguma coisa, o sinal de alguma coisa, é o sinal visível de alguma coisa invisível. Símbolo é o sinal visível de alguma coisa invisível. Ou seja, é importante conhecer porque nós sabemos isso, porque quando nós vemos um símbolo, nós agora saberemos que existe um significado por trás daquele símbolo. Esses dias alguém chegou para mim ali na igreja e disse: pastor, por que você dobra a toalhinha? Já repararam que no púlpito da igreja tem uma toalhinha ali, nos dois púlpitos, né? Eles trocam as toalhinhas. Uma hoje é verde que está lá, mas não é sempre verde, eles têm várias. E geralmente eu chego e eu dobro, coloco para cima. Agora não preciso colocar porque acho que o Ronaldo aqui já... Eu cheguei lá, já está. Ele mesmo faz isso. Aqueles dois que de cada lado? Então, sempre aquelas toalhinhas, elas têm símbolos, né, ali. O que está lá atualmente, durante todas essas semanas estão lá, o verde, é a IHS. IHS. É o selo dos jesuítas. Não é? Toda a igreja que tem esse simbolismo IHS, e a maioria tem, são igrejas que têm o domínio jesuíta, infiltrados nela. IHS é o selo dos jesuítas. É um selo egípcio também. No Egito, o selo da religião egípcia era IHS. I para Ísis, que era a deusa, não é, lua, H para Horus, que era o filho, e Sete para o deus do mal, Sete. Então, no próprio Egito existia também a hóstia, e na hóstia existia esse símbolo IHS. Esse é o símbolo do jesuitismo. Pastor, e para eles significam o quê? Para os cristãos, para a Igreja Católica, significa, é um título a Jesus. É um título em latim, exaltando em honor ao Salvador, ao Savior, não é?
Mas isso foi uma coisa criada para justificar. Porque você pode criar um... Para encobrir, né? Para encobrir. Mas na realidade esse símbolo já existia antes de existir a Igreja Católica. É do Antigo Testamento, é no tempo do Egito, né? Então, símbolo é alguma coisa visível, mas que traz o quê? Um significado de algo invisível. Então, é tudo sobre símbolos aqui, né? O yin e yang, né? Que muita gente usa sem saber o porquê, não é? Mas hoje nós queremos falar para vocês exatamente sobre o tarô e as cartas. Eu nunca joguei cartas, então eu não sei a diferença entre tarô e cartas. Não sei se vocês conhecem. Que tarô é uma coisa, cartas... Que o tarô, ele tem... Nas cartas do tarô você tem personagens. E também tem nas cartas alguns personagens, né? Você tem a dama, o valete, o rei. Você tem Coringa, né? E você tem o Ás, que também tem um simbolismo. Mas no tarô você tem imagens. O tarô não tem números. Eles são imagens. E cada imagem, cada carta representa alguma coisa. Destino, morte, dinheiro, amor, sinceridade, honestidade, e por aí vai. Mas são pessoas. Né? Então são pessoas representadas. Então você tem o cara enforcado de cabeça para baixo, você tem... Eu nunca vi o baralho, eu só sei porque eu já estudei. Tá certo. Então, são símbolos, né? São símbolos. E aquela definição de que símbolo é um sinal visível de algo invisível. Se o invisível fosse revelado, a pessoa não usaria. Não, eu não quero isso. Mas como é invisível, e ele não sabe o significado, ele não vê nada de mal naquilo, então ele pode usar. Então esse capítulo 9 aqui fala sobre tarô e o jogo de cartas. Aqui diz que tarô é um método... não é a ideia do autor, é que ela está citando os bruxos, né? Ela está citando bruxos e feiticeiros e mágicos, o que eles escreveram sobre o tarô. Eles dizem que o tarô é para ser usado como método de adivinhação. Adivinhação. O deck de playing cartas, ou seja, o jogo de cartas, baseado num sistema oculto de simbolismos ocultos, arranjado num padrão de 78 cartas. 22 destas cartas são tarô, as cartas maiores, e 56 são cartas menores. Estas cartas podem ser usadas para adivinhação. Isso são as cartas de baralho e também o tarô são mundiais. Qualquer parte do mundo é a mesma coisa. Não muda nada. É o mesmo simbolismo, certo? Então aqui, olha, aqui é sobre as cartas de baralho, especificamente. O primeiro jogo de cartas foi feito por Charles da França, no ano de 1392. O rei Charles era um homem insano, ou seja, né? Não é geralmente conhecido pelos jogadores de cartas que as cartas têm um significado secreto. Mas depois das seguintes declarações se tornarem públicas, os membros da fraternidade dos jogadores, eles podem confirmar que tudo que está sendo dito é verdade. O rei, não é? Esse é o rei, não é? O king, o rei, representa o inimigo de Deus, o diabo. Então, quando você está com a carta ali, mexendo e brincando ou jogando com elas, você está manuseando símbolos do ocultismo. Você pode não saber o que significa, mas Satanás não está nem aí se você sabe o que significa ou não, porque Satanás é diferente de Deus. Deus só aceita ser adorado conscientemente. Deus não aceita que você o adore inconscientemente, porque em Romanos capítulo 12 diz que o nosso culto a Deus deve ser o quê? Racional. Eu tenho que saber o que estou fazendo. Por isso cai por terra o culto em que a pessoa perde a mente,
não é? Perde a lucidez e começa a falar bobagem, falar coisas que ele não entende, ou seja, é irracional, porque depois que passa aquilo, ele nem sabe o que aconteceu. Não é culto a Deus, é culto ao demônio. Ah, mas como? Porque o culto a Deus é racional. Mas para o diabo não precisa ser racional, ele aceita, e você nem precisa saber, ter consciência de que está adorando a ele. Ele aceita a adoração de qualquer jeito, em qualquer tempo. Por isso, o Kim representa quem? Satanás. E o 10? E este aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês porque aqui está mostrando, porque eu não conheço nenhuma dessas. Eu nunca olhei as cartas, né? Tá vendo o 10 aqui? O que simboliza isso? Veja aqui. A carta que tem o número 10 representa o espírito sem lei. E é uma direta oposição aos 10 mandamentos da Bíblia. Ah, por isso que é 10, olha. Quem faz pensando, né? Mas quem brinca nem sabe o que é aquilo. São 10 simbolismos desses, né? São 10 corações assim, certo? Simboliza... Como eles fazem pensando dos 10 mandamentos, quem que vai pensar uma coisa? Tem mais, então. Deve ser aquele em específico, né? Ô pastor, O Jack. O Jack. Tem o Jack, né? O J. Qual que é o Jack? O J? É esse aqui, né? Esse aqui, né? O Jack. Aqui o Jack fala, representa lustful, libertine. Ou seja, lustful é o desejo libertino que vive no ganho da prostituição. Representa a lepra moral. It represents the moral leper. Existe um jogo de cartas chamado de Bordel Game, o jogo do bordel, né? No qual os jogadores usam as linguagens obscenas, secretas das cartas e conversam cada um com o outro usando essa linguagem obscena, profana, quando jogam as cartas. A Queen, né? A dama, né? Representa quem? Virgem Maria. Uau. Ah, minha nossa. Virgem Maria representa quem? Deus a Lua. The Man God. A Virgem Maria não representa a Virgem Maria. A Virgem Maria da Bíblia é uma coisa. A Virgem Maria católica é outra coisa. A Virgem Maria católica representa a deusa Lua. Entende? É o Deus Sol e Deus a Lua. Então é o mesmo que tem no Egito, em Babilônia, tinha o Deus Sol, a deusa Lua e o Deus Sol Filho. É a mesma coisa. Isis ainda? É a mesma Isis? Não, no Egito é Isis, em Babilônia é Ishtar, né? É Ishtar. E em Roma era Cibele. Nossa, Cibele. Eu nem sabia que Sibeli sempre escutou. Em Éfeso, lá na Ásia Menor, em Éfeso era Diana. Diana. Qual, dependendo do país, era o nome mas era a mesma pessoa, né? É a mesma deusa. Tá certo? Em Israel se chamava Astarote. O Deus Sol se chamava Baal, a deusa Lua, Astarote. Então o Queen representa a Virgem Maria, The Joker, hein? Seria o simbolismo da Cabala? A Cabala é uma outra... isso aqui surgiu depois da Cabala, né? A Cabala é muito mais antiga, né? Mas você está falando da Trindade, Deus Sol, Deus Lua? Da Cabala? Isso tem na Cabala também. Não as cartas. A Cabala é espiritismo judaico. É espiritismo judaico. Cabala veio de Babilônia. Durante os 70 anos que os judeus estiveram em Babilônia, como escravos, ali por 70 anos, no tempo que Daniel estava lá na corte de Babilônia, tudo, Daniel foi fiel, mas o povo de Israel não foi fiel. O povo de Israel se corrompeu e bebeu da filosofia babilônica, do paganismo babilônico, e quando eles voltaram de Babilônia, eles trouxeram com eles Cabala. E eles fizeram uma interpretação cabalística do Antigo Testamento. Então, eles têm uma interpretação do Antigo Testamento espírita. É uma interpretação totalmente voltada para o diabo. O judaísmo que existia
lá em Israel, no tempo em que Jesus nasceu, no tempo em que Jesus viveu, não era o judaísmo bíblico, era o judaísmo cabalístico. Entende? Eles totalmente espírita. E esse é o judaísmo que existe hoje no mundo. Não é o judaísmo do Antigo Testamento, não. Eles são totalmente espíritas. Por que eles usam aquela pulseirinha vermelha? Não sei. Pastor, mas esses símbolos aí, eles foram criados pelas pessoas que criaram esse baralho, pelo esse rei que criou esse baralho, ele deu esse significado ou foi através, a passar do tempo? Ou já tinha significado? Não, isso foi criado em 1300 o jogo de cartas, né? Foi em 1392, pelo rei da França. Isso daí era uma intenção de adoração ou alguma coisa assim? Ele fez isso para adorar? Qual a intenção dele em fazer isso? Esses homens, eles eram bruxos, eles eram satanistas, né? Então eles criaram um símbolo para uso, porque são símbolos de poder, né? Para atrair o poder do mal. Só que, logicamente, eles sabiam que o povo no mundo todo iriam usar isso sem saber o significado. Mas isso, eles creem que quando você está anunciando alguma coisa destas, e mesmo que você não saiba o que é, você está invocando o mal, mesmo que você não saiba. Por isso que eles colocaram esse símbolo, o grande selo dos Estados Unidos, tem na nota de dólar. O cara que colocou foi Henry Wallace, que era o vice do Franklin Delano Roosevelt. Ele disse que nós vamos colocar aqui porque o povo vai estar manuseando, vai estar pegando, estar olhando, e isso vai estar invocando os poderes. Eles creem nessas coisas, certo? Nós não cremos nisso, mas eles creem nisso. Então, eles tinham alguma intenção em criar estes jogos com esses simbolismos, né? Pastor, um comentário. Eu já vi pessoas manusearem baralho, pessoas profissionais no baralho. Elas fazem coisas que elas mesmas não entendem como dar certo. Mágicas com baralho. Uhum. E eu aprendi uma vez a fazer uma mágica com baralho, eu não sei como funciona e dá certo. Não tem lógica matemática, não tem lógica de jeito nenhum. E o negócio dá certo. A carta que a pessoa olhou, no final ela sai, sem eu saber que saiu. É uma fórmula e sai. É uma coisa esquisita, não tem lógica. E sai aquela carta. E eu já vi pessoas fazerem outras coisas com baralho que eles não têm explicação também. É uma coisa que não há explicação. Não tem lógica humana, não tem lógica matemática, não tem lógica e no final dá certo. É porque eles descartam a possibilidade de que exista um poder sobrenatural atuando ali. Então eles não têm explicação. Isso eu já vi. Eles não têm explicação. Eu sou prova disso. E ele aonde estava se referindo a esse baralho que a gente joga? Ou todo o baralho sempre foi o baralho, né? É um só. O tarô tem simbolismos que não tem na carta de baralho. Mas quando ela falou as cartas, estava se referindo ao baralho, não ao tarô. Mas o tarô é pior ainda, né? O Joker, olha aqui o Joker. A quem vocês acham que simboliza o Joker? Jesus, né? Uau, É uma caricatura, é uma zombaria de Jesus. Jesus é um Joker. The Joker, na linguagem da carta, representa o Senhor Jesus Cristo. Joker means fool. Ele foi na opinião do povo, babaca. Ele foi um babaca de ter vindo e falado que ele era filho de Deus. É assim que eles veem ele. Jesus Cristo é segurado pelos jogadores de cartas como o tolo, né? Morreu de tolo, não é? Então, são explicações que para nós é importante, porque eu tenho visto pastores jogando baralho. Nós fomos num evangelismo, estávamos fazendo evangelismo em Teresina, no Piauí. Eram dezenas de pontos de pregação. E as pessoas, depois que voltavam do... Alugou uma casa para todos Alugavam uma casa, todos os pastores estavam hospedados na mesma casa. Para ficar mais barato, né? Meus pais estavam cozinhando ali para tudo ficar mais barato. Era uma casa grande, era uma mansão.
né? Tinha quarto para todo mundo, tinha piscina, tinha tudo. Alugamos por 3 meses, saiu baratinho. Se fosse pagar hotel para todo mundo, ia ficar um dinheirão, né? Mas depois que eles voltavam das reuniões, um dia eu cheguei da reunião, estava todo mundo sentado lá jogando baralho. Eu fiquei assim, né? Assustado. Falei, não podemos fazer isso. Não combina com o que nós estávamos fazendo, pregando o evangelho, agora vamos jogar. Não, o que tem? As pessoas não estão fazendo por maldade aquilo, certo? Então eu expliquei. A Ellen White fala que nós não deveríamos usar, deve ser proibido o jogo de cartas, isso. Quando eu li isso aqui no Mensagem aos Jovens, para mim já foi suficiente. Eu nunca coloquei as mãos, mas eu não sabia o porquê. Agora, quando eu descobri realmente o simbolismo do ocultismo dentro dessas cartas, então isso me mostra que realmente Deus tem razões para proibir algo mesmo que ele não dê a explicação no momento, né? Então eles pararam.